E já começando com tudo, eu quero falar com a Rafa Schwinka, nossa repórter, porque a gente começa o programa de hoje abordando um assunto policial a respeito aí de segurança pública, e eu faço contato então com a Rafa, que já aparece aqui, ela que vai conversar com o advogado para trazer alguns esclarecimentos para a gente sobre algumas situações que acabam gerando muitas vezes dúvidas na população. Rafa, seja bem-vinda, boa tarde para você. Quero que você traga então quais são esses esclarecimentos a respeito de situações criminais. Rafa, contigo. Oi, Jean. Oi, pessoal de casa que nos acompanha aí no Brasil Urgente. Pois é, um assunto, digamos, até polêmico, né? Que tem gerado bastante discussão e, na verdade, aí que pode impactar aí milhares de pessoas aí, que é com relação aos antecedentes criminais. Isso porque deve ser previsto aí em agosto para ser votado aí pelo Supremo Tribunal Federal a respeito dessa medida, porque o que acontece? Para saber se esses casos que aconteceram antigamente, se de fato na hora que o juiz for ali, de fato dar essa pena, se elas podem validar. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado Henrique Salvati Beck Lima. Boa tarde, primeiro de tudo, obrigada por estar participando com a gente. Primeiro, para esclarecer uma dúvida, antecedentes criminais têm uma certa diferença aí quando de fato a pessoa tem uma passagem pela polícia, né? Boa tarde. Boa tarde. Bom, sim, existe uma grande diferença. A passagem pela polícia é qualquer registro que houver na ficha do sujeito. Então, eventualmente, se uma pessoa registra um boletim de ocorrência em desfavor de outra pessoa, isso já é considerado uma anotação policial. Só que pode ocorrer que futuramente, quando a polícia judiciária investigar o caso, esse sujeito for provado que ele não cometeu o crime ou que o crime não existiu e o inquérito dele seja arquivado. Então é preciso esclarecer que a anotação policial não implica necessariamente em condenação criminal. O que deve ser discutido, e é o que, né, principalmente os juízes, enfim, que, né, com embasamento nisso, deve ser uma decisão aí que ocorrerá em todo o Brasil. É com relação a isso, porque muitas vezes não sabe até quando esse antecedente criminal de fato é validado, né? Se esse prazo de um crime que uma pessoa respondeu há 10 anos atrás, ele ainda é considerado como antecedente criminal. Esse, para o pessoal de casa mais ou menos entender, é o que de fato aí deve ser discutido, né, Henrique? Isso, exatamente. O que está em jogo aqui é por quanto tempo que os juízes e os tribunais vão poder considerar os antecedentes criminais de forma negativa para um sujeito. Porque o que ocorre hoje é que a lei é omissa, ela não prevê um tempo específico. Então existem juízes e tribunais que consideram um período de 10, de 5, de 15 anos. Então, para uniformizar a matéria e estabelecer uma decisão que seja uniforme para todos os juízes e tribunais, vai caber ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra sobre o assunto. Até porque a gente sabe que muitos crimes aí, né, na verdade a maioria dos crimes, ele tem aí um tempo de prescrição. E esse acaba sendo um ponto, né, até na discussão, porque se o crime tem um tempo para prescrever, porque de fato a questão do antecedente criminal também não pode ter, né, Henrique? Exatamente. Não pode ser que as condenações tenham um efeito duradouro perpétuo, né? Nem a punição do crime pode se dar de forma indefinida pelo Estado, como eu também entendo que essa consideração de antecedentes criminais também devem respeitar um prazo específico para garantir os direitos do acusado, principalmente o direito ao esquecimento. Ok, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos aí para o pessoal de casa. Lembrando que é um assunto que, claro, que vai ainda gerar muita polêmica, deve ser discutido, né, aí ao longo dos próximos meses, já que isso no sistema aí, né, no Tribunal Federal será somente em agosto, mas aí é uma medida para, de fato, aí realmente uniformizar, digamos assim, para que todos acabem seguindo o mesmo padrão, né? Então, isso ainda vai gerar aí um pouco de assunto, mas é claro que conforme tudo for acontecendo, a gente vai trazendo mais informações por aqui, Jean. Obrigado, Rafa, pelas informações. Daqui a pouquinho a Rafa volta com mais uma participação ao vivo aqui na nossa programação. Com certeza deve gerar bastante polêmica, porque aí tem os dois lados, né? Pessoa que de repente comete o crime vai ter essa anotação limpa na polícia, de que forma que vai ser. Nos resta mesmo acompanhar e esperar que tudo isso seja julgado também.